A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus, oh glória, a mais um Desperta Crente, Jesus é bom, 19 de fevereiro de 2025, fiquei sumida, né, dei uma desaparecida aqui, né, mas voltei porque Jesus é bom e fiel, esses últimos dias foi bem corrida, minha netinha nasceu, o nome do Senhor foi e tem sido glorificado na vida da minha filha e da minha neta, estão bem, para a glória de Deus, é uma princesa, gente, cabelinho pretinho, coisa mais linda do mundo, presente que o Senhor deu para nossa família. E eu louvo a Deus pelas orações, pela vida de cada um guerreiro, cada uma guerreira que tem me acompanhado aqui, tem intercedido pela minha casa, pela minha família. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Amém? Então agora eu quero gravar esse vídeo especial, porque eu fiquei esses dias aí sem gravar, estava muito corrido. Mas Jesus está dando vitória e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Enquanto isso, nós vamos marchando, caminhando e exaltando o nome do Eterno. Amém? Vamos lá. Capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Já gravei um vídeo aqui nesse capítulo, né? O último vídeo que eu gravei foi nesse capítulo. Falei sobre quem é o maior, quem é o menor, sobre a soberba do coração do homem. Também falei da parábola da ovelha perdida. Agora nós vamos falar sobre perdão. Perdão. A partir do verso 15, Jesus aqui começa a tratar sobre o pecado do irmão, né? Como lidar com o pecado de pessoas e erro de alguém. Como a gente vai aprender a lidar com pessoas que pecam contra nós, que erram contra nossas vidas? Como é que a gente vai lidar, continuar a caminhada sabendo, né? Vamos supor assim, eu vou usar um exemplo bem claro, que todo mundo vai entender, né? Dentro da nossa congregação, onde nós congregamos, alguém ali falha, né? Contra você, erra, peca, se levanta, te persegue, faça algo contra a sua vida, te entristece. Você fica sentido ali porque aquele pecado que o irmão cometeu contra a sua vida. Você vai ter que congregar com ele, né? Você não vai querer mudar da igreja somente porque alguém se levantou contra você. Depende também, que há ambiente tóxico, tá? Ambiente de dor, de derrota, ambiente de morte que a gente tem que sair. Muitas pessoas aí estão fracos na fé, alguns já desviaram, alguns saíram do caminho do Senhor porque ficou com medo de ser atacado da língua do povo e não sair em alguns ambientes que estavam, algum ministério que congregava, não quis sair porque os outros não falaram, não dizer que saiu, que tá igual crente macaco, tá no seu morrer espiritualmente, ou tá morto dentro da igreja. Tá com aparência de vivo, mas tá morto, porque tá num ambiente tóxico, tá num ambiente doente, um ambiente de morte, tá num ambiente que ele não consegue glorificar, não consegue adorar, não tem prazer de ir aos cultos, não tem alegria de sentar para ouvir. Primeiramente, que muitas das vezes as pessoas que estão direcionando os cultos são pessoas tóxicas, pessoas doentes, que usam o altar para jogar indireta, piada, né? Pessoas vão para casa do Senhor adorar e saem enfermos do ambiente, sai doente, porque em cima do altar tem alguém que tá pior do que ele, mais doente ainda. Doente de inveja, doente da contenda, doente porque não se converteu mesmo, deram o microfone na mão de pessoas ímpias que não são convertidos e as pessoas usam ali para matar, para atacar, para caluniar. Muitas dessas pessoas estão assim. Então, ambientes tóxicos a gente tem que sair. Amém? Temos que sair de alguns ambientes tóxicos. Se tá te fazendo mal, se tá tirando a sua paz, se você não consegue adorar, não consegue congregar, não tem prazer, não tem alegria de ir no culto, mas rever seu conceito, meu irmão. Rever seu conceito de que você morre espiritualmente. Se você não consegue, mas está no ambiente, te faz mal, te adoece. Você entra na igreja e não consegue adorar a Deus, não consegue se concentrar, não consegue entregar um culto saudável, puro para Deus, não é um ambiente que você tem que estar. Analisa aí e sai, né? Porque o culto é racional. O culto que você entrega para Deus é um culto consciente, é um culto racional. Você tem que estar ali com o seu coração puro e com desejo de adorar a Deus. Agora você está no lugar onde você não consegue dar um glória, não consegue dar um aleluia. Porque tem lugar tão tóxico, irmão, que a gente não consegue nem dar um glória, porque até se dar um glória vai dizer que está provocando. Eu tive num ambiente desse, estou te dizendo experiência. O que eu conto aqui, eu conto experiência que eu vivi. Não conto nada de ninguém, eu conto o que eu vivi. Eu tive num ambiente assim, e nesse ambiente tóxico, até para adorar você fica com dificuldade. Porque se você der um glória, vai dizer que você está provocando, dando glória. Se você der um aleluia, vai dizer a mesma coisa. Você não pode manifestar poder do Espírito, que vai dizer também que você está ali querendo provocar. E tudo isso, pessoas doentes, ambiente doente, adoece. Então vamos lá. Como tratar o irmão que pega contra você, né? No caso, você precisa perdoar a pessoa. Perdoar a pessoa. Nós já falamos muito sobre perdão aqui em outros vídeos, né? Aqui o Senhor dá esse exemplo a partir do verso 15. Diz assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Converse com ele sobre a falta que ele cometeu. Conversar com a pessoa falando, você me fez isso, eu fiquei triste, não gostei, né? Eu quero te pedir perdão, mesmo que não foi a pessoa, mas você peça perdão também. E se aquela pessoa te ouvir, amém.
Vocês vão continuar caminhando, irmão, me perdoa, não fiz porque quis, né? Às vezes também a gente faz algo, nem sabe, mas aquela pessoa recebeu como maldade, tem tudo isso na caminhada, né? Ser humano é difícil de lidar. Ser humano é muito difícil de lidar, né? Já contei algumas experiências aqui. Lidar com o ser humano, você precisa entender, assim, pedir a mente de Cristo, pedir a mente do Senhor, porque senão você não suporta. Então, você vai conversar com essa pessoa, a pessoa não aceitou, não? Tudo bem. Aí você vai levar até os líderes, né? Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que o depoimento de duas ou três testemunhas, a qualquer acusação seja confirmada. Quer dizer, leve testemunha, para aquele irmão não chegar e dizer, foi você que começou a mexer com você. Então você leva testemunha, pessoas ali que vai estar testemunhando naquele momento. E faça isso, porque infelizmente vivemos um dia muito difícil. Se a palavra está nos direcionando, faça isso. Leve até a liderança da igreja, né? Possa ser que esse irmão não queira reconciliar com você, após você ter ido no privado, no particular com ele. Não é por telefone não, tá, irmão? Não é por rede social não. É frente a frente. O povo perdeu o hábito de falar frente a frente, de conversar frente a frente, para pedir perdão. Eles pedem perdão agora pelo WhatsApp, pela rede social, bota uma carinha lá, bota um postzinho dizendo que ama, mas não vai pedir perdão pessoalmente, né? Vai lá, curte no Instagram, bota uma mensagem, mas não tem coragem de pessoalmente pedir perdão. Tá um negócio meio esquisito os dias atuais. Precisamos voltar às origens, voltar a doutrina da sã palavra de Deus. Então, se essa pessoa não te ouvir, você leva, né, 2 ou 3 testemunhas para que o depoimento seja confirmado, a acusação seja confirmada. Quer dizer, leve alguém que sabe, alguém que viu, entendeu? Alguém como é que fala? Alguém de respeito, alguém de caráter, que não vai alterar, não vai inventar. Alguém honesto, que seja crente de verdade. Resumindo, um crente, um cristão, tá? Um cristão de verdade. Você vai levar até lá, né? Veja, né? Não veja as pessoas com óculos dos outros. Não veja as pessoas com óculos dos outros. Há pessoas que recebem acusações, calúnias de outras pessoas sem saber nem se é verdade, irmãos. Quantas pessoas acreditando em acusação falsa? Porque disso aqui, ó, de ir lá falar, ó, eu vi fulano fazer isso, mas não tem prova, não tem testemunho, não tem alguém ali para falar se é verdade, eu vi, eu tava junto, para chegar na frente da pessoa. Isso aqui não é pelas costas não, tá? Não é pelas costas, não vai diante da liderança, com a pessoa perto, com a testemunha perto, para que a pessoa ouça, veja, perto. Não é pelas costas, não. Foi lá e falou pelo WhatsApp, que hoje tá assim. As pessoas não têm coragem, ficaram covardes. Aí vão pela liderança escondida, inventa calúnia, mentira, inventa acusação que não é verdade, e as pessoas ficam vendo as pessoas nos óculos de outro, como testemunhas falsas. Tenha testemunha ocular, testemunha que viu, testemunha que estava ali, verídico. Procure saber se é verdade. O mal é que hoje, atualmente, as pessoas não procuram saber, não buscam provas. Precisa ter prova para acusar alguém. Precisa ter certeza. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer para falar sobre alguém, tem cuidado, você tem que ter convicção e certeza. É por isso que nós estamos vendo esses escândalos acontecendo. Irmão levando irmão para a justiça, irmão levando irmão para a delegacia, porque de acusações falsas e acusações que não vêm do Senhor, mentirosas, pecados que não foram cometidos, foram inventados por pessoa, calúnia. Quantas calúnias eu sofro, irmãos? Me acusaram até que eu tiro dinheiro da obra de Deus. Se eu não fosse uma pessoa cristã, uma pessoa serva de Deus, eu poderia cair nessas armadilhas do diabo e ir para escandalizar algo. Mas eu não sou desse tipo de pessoa. Eu levo para o altar porque eu sei que Deus faz. Mas muitas pessoas não têm essa capacidade de levar para o altar da oração e pedir a justiça de Deus, não a do homem. Então, por isso nós estamos vendo esse tempo de escândalo. Então, precisamos ter esse discernimento, né? Contudo, se ele reconsiderar, dizer à igreja. Vamos supor, você leva as duas ou três testemunhas ali perante o pastor, ele não deu ouvido, não quis ouvir, vai levar para a igreja precisa saber da situação, né? Não é como tá hoje não, oculto, escondido, levando por debaixo do pano, por debaixo do tapete, porque hoje é assim, a pessoa peca, adultera, rouba, pinta e borda na igreja, e aí passa a mão na cabeça, bota por debaixo do pano, nem banco mais tá existindo na igreja mais. Não tem disciplina, o negócio tá feio. Então nós precisamos compreender, os crentes precisam despertar, voltar à origem da palavra, por isso que nós estamos vendo a situação do Brasil, irmão, precisamos acordar. Então, se ele não der ouvido, você foi até ele, não deu ouvido, levou até o pastor, também não deu ouvido, leva até a igreja, e se ele não der ouvido o que a igreja vai falar, exclua, que negócio sério. Presta atenção, lê esse versículo 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Olha o poder que a igreja tem, tá? Olha o poder que a igreja tem. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Sabe quem as pessoas aqui estão falando de desligar? Excluir do corpo de Cristo, tirar da igreja? São aqueles faltosos. Aqueles irmãos que não quer uma transformação de vida, que não quer viver no pecado, quer viver no adultério, quer viver nas coisas erradas desse mundo, vivendo no pecado. Exclua essa pessoa. Irmão, tanto escândalo. Hoje de manhã eu estava trabalhando e pensando, Senhor, quanto escândalo.
Pessoas inocentes sendo mortas por falsos pastores, por falsos líderes, por pessoas que estão escondidos dentro da casa de Deus. Gente, nós precisamos clamar por discernimento. Precisamos clamar a Deus para que o Senhor abra a visão da liderança. Para que a liderança possa ver. Está colocando bodes em cima do altar. Está colocando pessoas que não são servos de Deus, que estão se escondendo dentro da igreja. Precisamos clamar ao Senhor por discernimento para a liderança. Para que a liderança veja. Porque muita dessa liderança, quando Deus usa profeta para avisar, eles não aceitam. Eles não aceitam mais. Eles não querem mais ouvir a voz do Senhor, não aceita correção, não aceita Deus usar o homem para poder falar com eles na terra. Tá muito difícil os dias atuais, mas é porque nós estamos nos últimos segundos da igreja na terra. Então não perca a sua salvação. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meio do meu Pai que estais no céu. Concordância, união, unidade. Irmãos, tem pessoas que não vão querer. Paulo escreve, se eu não me engano, não é a carta aos Efésios, mas eu não estou conseguindo lembrar qual é a carta. Eu não sei se é Timóteo, não sei se é Tito, mas ele fala sobre Alexandre. Ele fala sobre Alexandre, que se corrompeu. Ele fala sobre Demas, que amou presentes séculos, que se corrompeu. Ele fala de homens que estavam na igreja e se corromperam. E foram excluídos. Excluídos do corpo. Teve um que Paulo entregou ao diabo, entrega ao diabo. Entregou para Satanás. Então nós precisamos entender. Precisamos compreender. Quando Paulo fala que entregou para Satanás, não é que Paulo entregou para o diabo matar, tá? Entregou para que o diabo mostrasse para ele o que é a realidade do mundo. Mas a alma, sim, é importante. Porque o que é importante para nós é a alma. A salvação da alma do ser humano. Muitas pessoas estão esquecendo o peso que é uma eternidade no inferno, irmãos. E estão brincando com a sua salvação. Então vamos lá. Concordou na terra, é ligado no céu. Cuidado, a palavra tem muito poder. Muitas das vezes a gente usa as palavras, eu mesmo sou uma que preciso, muitas das vezes estar vigilante, porque às vezes a gente fala coisas que não é para falar. Há pessoas que não têm coragem de assumir, que muitas das vezes não vigiam no falar. Tem pessoas que vivem uma vida de santidade falsa, que não existe. E Deus abomina, vomita. Senhor, vomita o soberbo, o mentiroso, aquele que não fala a verdade, aquele que anda de engano. Precisamos orar, Deus me ajuda. Se não for o Senhor, eu não consigo me controlar, eu não consigo. Me ajuda, eu preciso ter sabedoria, prudência nas minhas palavras. Essa é a oração que nós temos que fazer sempre. Senhor, me ajuda, me capacita. Nós vamos falar também sobre o poder do perdão, porque depois de alguém te defraudar, alguém fazer algo contra você, nós precisamos perdoar. E o perdão é a maior forma de amar, é o perdão. Quantas pessoas nos ferem, nos machucam, tiram um aproveito, e a gente tem que perdoar aquela pessoa, porque quem não perdoa não é perdoado. Só através do perdão nós obteremos o amor verdadeiro de Cristo e chegaremos à eternidade. Não adianta. O que mais vai levar crente para o inferno vai ser a falta de perdão. Vai ser a falta de sinceridade, perdoar somente com os lábios, não com o coração. Perdoar, irmão, não precisa você carregar aquela pessoa, você vai ver as atitudes daquela pessoa, você vai ver as ações, se mudou mesmo. Porque tem pessoas que pedem perdão da boca pra fora, só fingimento, só pra estar perto de novo, pra derrubar. Tem pessoas que já vai perto de mim pedir perdão, missionário, eu quero te pedir perdão, sabe, ser uma mulher de Deus. E na hora o Espírito Santo falar comigo, vigia. Ela não tá te pedindo perdão de verdade, é falsidade, não é de verdade. É só um meio de tentar chegar perto, porque ficou longe, quer chegar perto. Há pessoas que vêm com falsidade pedir perdão, porque tá longe, porque quer estar perto. Quer ter acesso à sua vida, como não tá tendo, aí fica pedindo perdão, simplesmente para estar encostando, para poder ver como que prejudica mais uma vez a sua vida. Então perdoa, mas mantenha longe, há pessoas que têm que manter longe. Porque pessoas que não querem o seu bem, tem pessoas que querem você bem, mas não melhor que eles. Então mantenha essas pessoas distantes de você. Mas não tire essas pessoas das suas orações. Não tire essas pessoas do altar da oração. Continue orando, continue clamando, mas deixe longe. Aí Pedro, depois de ver Jesus discursar tudo isso aqui, trazer essa parábola da ovelha perdida, sobre os líderes que não pode fazer acepção de pessoa, tem que amar os irmãos, não pode desprezar, não pode fazer acepção, não pode ter escolha, não pode ter preferido, né? Não pode ter escolhidinho, porque atualmente é assim, os escolhidinhos, né? Separadinhos dentro da igreja. Muitas panelas. Graças a Deus a igreja que eu congrego é uma igreja curada. O pastor é um homem de Deus, é curado. Graças a Deus. Difícil de achar hoje atualmente. Líderes curados, líderes verdadeiramente com chamado, com convocação, que ama, que abraça, que cuida. Difícil, mas existe ainda. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Então nós temos que dar uma continuidade aqui, naquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. A falta de perdão, irmãos, vai levar muito crente para o inferno. Perdoa. Perdoar não é andar agarrado. Perdoar não é estar para lá e para cá. Perdão é você ter seu coração puro.
Porque quem não tem o coração puro não vai entrar. Temos que ser como criança, ter a pureza de uma criança. Mas temos que ser prudente como a serpente. Simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. Não podemos ser bobo. Nós somos cristãos, nós não somos bobos. Não somos chamados para ser a chacota do povo, somos para ser a luz do mundo. Para isso que nós somos chamados. Mas precisa perdoar. Então Pedro vai chegar perto do Senhor e vai perguntar: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, porque o Senhor está falando as formas de perdoar. Mas Senhor, se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar? Porque na tradução judaica eles perdoavam somente até 6 vezes, estourando 7. Não podia passar disso. Então o Senhor vira para eles e fala assim: ó, Pedro, 70 vezes 7. Por dia. Não é por ano, é por dia. Você perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia dá 490. Por mês dá 14.700. E por ano dá 177.400 vezes por ano. Você perdoar a pessoa. Quantas vezes a pessoa pecar contra ti, você tem que perdoar. É necessário perdoar, irmãos. É necessário perdoar. Eu passei um período sobre o perdão. Eu te falo, eu tenho propriedade para falar sobre o perdão, porque eu achava, né, que eu era crentona, que eu perdoava. Meu Deus do céu, até minha casa ser atacada. Até levantar um grupo de pessoas pela própria mão de Deus e começar a me perseguir das formas mais terríveis que você imaginar. Perseguir meus filhos, atacarem minha casa, atacar meu ministério, atacar meu casamento, atacar de tudo quanto é forma. O Senhor permitiu esse vento. Não foi para me matar. Foi para me ensinar o que é perdão. Porque eu caminhava com Jesus, já achava que eu sabia perdoar, que eu tinha perdoado, que eu era perdoada, mas eu sabia que eu era perdoada por Deus, mas eu mesmo não tinha me perdoado. Eu não tinha me perdoado, eu não perdoava as pessoas, eu ainda guardava muita mágoa. E quando tudo isso começou a acontecer, uma dessas pessoas se destacou mais em perseguição. E ali o Senhor me tratou em perdão por essa pessoa. Foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil. Eu ia pregar, o acusador ficava no meu ouvido: você vai pregar? Você não perdoa. Você odeia aquela pessoa que te fez isso com o seu filho, que falou aquilo com o seu filho. Como é que você vai pregar? Então o acusador ficou. O acusador tentava, o acusador tentou várias vezes. E eu ali, até eu cair de joelho, com a cara no pó, e dizer para Jesus: eu não consigo perdoar. Eu tenho raiva dentro de mim, eu tenho mágoa dentro de mim, eu tenho ódio dentro de mim, eu não consigo perdoar. Eu tenho raiva dessa pessoa, quando eu vejo essa pessoa, dá vontade de xingar ela, dá vontade de mandar tomar vergonha na cara, dá vontade de dizer: tira essa capa de crente que você não é crente, que você não é. Essa era a vontade que eu tinha dentro do meu coração. E eu falava que perdoava com os lábios, mas eu não tinha perdoado. E Jesus começou um tratamento que durou mais de 6 meses aproximadamente, para ser tratada em relação ao perdão. Hoje, quando eu vejo essa pessoa, não sinto nada, graças a Deus. Porque Jesus curou minha alma, curou meu coração e limpou. Vigilante, claro, porque eu sei que é uma pessoa má, que não se converteu, que está na casa de Deus fingindo de crente. E não só comigo, mas com muitas outras pessoas, mas atenta e sempre orando por essa pessoa. Porque ela tem uma alma, e a alma dela é importante. E nós não podemos desejar o inferno para ninguém. Se você deseja o inferno para alguém, você não é convertido. Eu sinto te dizer. Se você odeia um irmão, se você faz acepção de pessoa, você não é convertido. Você precisa se converter. A nossa professora da escola, ela falou algo que eu fiquei com aquilo no coração. Ela falou: irmã, se aqui entre vocês tiver alguém que faz acepção de pessoa, eu sinto te dizer, você não é crente, você não é convertida, você precisa vir novamente à cruz. Aquilo foi tão bonito, sabe? Assim, eu fiquei pensando: Senhor, é verdade. Se nós fizermos excepção de pessoas, irmão, aonde que nós servimos a Deus? É mentira. Estamos enganando a nós mesmos. Então, que você venha amar de verdade, que você venha aprender com Deus o que é perdão, o que é ser perdoado. Porque quem é perdoado, perdoa, irmãos. Quem se sente perdoado, quem se sente filho, perdoa. Então, quantas vezes for necessário, perdoe. E aí o Senhor vai trazer uma parábola ali, falando para eles sobre um rei, um servo e um conservo, né? Esse servo devia ao rei, ele pediu clemência, ele devia 10.000 talentos, 10.000 talentos, ele pede ali o perdão, a clemência, o rei dá a ele, né? Dá para ele ali a cessão, perdoa aquela dívida que ele tinha, libera para ele ir embora. Ele ia ele, filho, mulher, tudo preso para pagar a dívida, e ali ele prostra de joelho, verso 26, diante do rei, ele implora: ser paciente comigo, que tudo eu te pagarei. Ele pede misericórdia, o rei libera ele, perdoa a dívida dele e ele sai sem dívida nenhuma. Quando ele sai, que ele está indo a caminho, ele encontra um conservo seu que está devendo 100 denários a ele. Ele devia 10.000 talentos. E o conservo dele deve só 100 denários. Ele agarrou o homem pela garganta, começou a sufocar, esbravejar: paga-me, paga-me, paga-me. Ele esqueceu que ele tinha sido perdoado. O cidadão do rei, ele é humilde, irmãos. O cidadão do céu, ele tem a capacidade de perdoar as pessoas. Ele não tem ciúme, ele não tem inveja, ele não tem espírito de competição, ele não tem espírito de Datã.
Ele não tem o espírito de Saul, ele não tem o espírito de Amã, de Abirão, de Corá, de Tobias, de Sabalate. Ele não tem o espírito desses homens, ele tem um espírito humilde. Ele é um servo que sabe que foi perdoado e ele perdoa também. Ele é um servo que entende a humildade do céu e sabe que tudo é no tempo do Senhor e é necessário perdoar, independente do que as pessoas te fizeram algo. E esse homem também vai clamar a ele da mesma forma que ele clamou. Tem paciência comigo, ser paciente comigo, tudo eu te pagarei. Como ele clamou ao rei, a mesma oração que ele fez para o rei perdoar, este homem também vai fazer para ele e ele não vai perdoar. Ele vai mandar lançar no cárcere para ser preso, para ser maltratado. E o rei vai ficar sabendo porque sempre tem alguém te observando. O rei sabe do seu posicionamento. O rei sabe do seu comportamento. O rei sabe o que você faz no seu WhatsApp. O rei sabe o que você faz nas suas redes sociais. O rei sabe o que você faz quando você senta na mesa com outras pessoas. Alguém está vendo. E alguém vai ver, observar e vai levar até o rei. E vai dizer, olha, o servo que o senhor perdoou a dívida saiu daqui e não perdoou 100 denários. Não perdoou uma dívida que outro servo tinha por ele bem menor. 9 vezes menor. Muito menos a dívida, ele não perdoou. O rei vai ficar irado, vai mandar chamar esse servo. Irmãos, isso é muito sério. Você que não perdoa, cuidado. Cuidado. Então o rei chama aquele servo e disse, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas, as tuas misericórdias, as tuas orações. Quantos perdão Deus já não deu, irmão? Quantas vezes a gente orou pedindo misericórdia, Senhor me perdoa, Senhor não faço mais e o Senhor te perdoou. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu servo, assim como eu me compadeci de ti? Como é que você quer falar de Deus se você não perdoa? Como é que você quer falar de perdão e dizer que você foi perdoado se você não é capaz de perdoar alguém? É recíproco. Com Deus é recíproco. Você precisa perdoar. Então o que vai acontecer? E sentindo insultado, Jesus se sente insultado com muitas atitudes que nós temos. Atitudes egoístas, hipócritas. Um dia eu sentei, nesse período aí que eu estava sendo tratada, para essa pessoa estar no altar e eu sentada. E aquilo eu sentia tanta raiva dentro de mim, tanta raiva que eu não queria ouvir, eu não queria estar ali. O Espírito Santo não deixava eu sair, as minhas pernas foram travadas. O Espírito Santo segurou minhas pernas, que você vai ficar, você vai ouvir. Deus estava me tratando ali. Eu queria sair, eu queria levantar, eu queria mandar aquela pessoa descer do altar que não tinha dignidade para estar ali. Eu queria fazer tanta coisa, mas eu não conseguia fazer nada. O Espírito Santo estava me tratando, me moendo, me apertando. Porque Deus se sente insultado quando a gente está com hipocrisia na casa dele. Quando a gente está com fingimento. Fingindo santidade, sendo que não vive santidade. Fingindo coisas que não é. Dizendo aquilo que não faz. Falsos. Invejosos, caluniadores, mentirosos, depravados, insultos a outras pessoas e dizendo, eu adoro meu Senhor, glória a Deus, aleluia, falando mistério, rodopiando, entregando profecia, falsos, hipócritas. Precisamos nos libertar de nós mesmos. Precisamos nos libertar de nós mesmos, do engano, da mentira, ser sinceros, falar a verdade. Buscar em Deus a santidade é necessário. Sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, demônios, para atormentarem, até que ele pagasse toda a dívida. Nós não conseguiremos pagar a dívida que temos. Lute agora pela sua salvação. Não tem condições alguma de pagarmos a dívida. O nosso pecado é impagável. Foi Jesus que pagou na cruz. Você não tem condição de pagar. Você não é tão bom, melhor do que os outros. Eu não sou tão boa, melhor do que os outros. Precisamos entender isso. Que há pessoas que dizem que não precisa que Jesus pagasse o seu pecado pela cruz. Cuidado, irmãos, o inferno é real. E muita gente está muito próximo de lá. Está muito próximo de lá. Eu não estou escandalizada nesses últimos dias. Não estou escandalizada. Porque a palavra de Deus diz, não vos escandalizei. Mas eu estou assim chocada. Como Paulo falou aos Gálatas, estou chocado. Como depressa vocês voltaram novamente ao engano. Como depressa vocês voltaram novamente ao engano do evangelho sendo distorcido. Eu estou chocado, Gálatas. Como vocês saíram da verdade, da doutrina sincera e voltaram para o pecado, para a mentira, para o engano. Eu estou chocada nesses últimos tempos. Quantas pessoas brincando com a fé, irmãos? Pessoas que perderam o temor. E quando perde o temor, perde a sabedoria. Eu estou chocada com esses últimos tempos. Quantas barbaridades. Não tem nada nesse mundo, nada nessa terra. Se o Senhor me levar hoje, amém, eu vou estar com Ele.
E tem pessoas brigando para estar nessa terra de sofrimento, nesse mundo cruel, de pessoas que não têm guardado a santidade, a pureza. E nós precisamos clamar a Deus, que Deus levante mais santos, mais santas do Senhor. Tem verdadeiros, tem remanescentes, tem, eu creio, porque eu sou uma. Eu busco a santidade em Deus. E o diabo não pode roubar a minha identidade nem a sua identidade. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Mas não tem como a gente não se entristecer com esses dias atuais. Tá difícil, tá triste, tá doloroso. Mas vai valer a pena porque o céu nos espera. E aqui, concluindo, o verso 35 diz assim: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. A falta de perdão é a maior causa que muitos crentes irão para o inferno. Sabe? A falta de perdão, a falta de perdoar, vai fazer muito crente perder sua salvação. E eu quero orar agora neste momento por capacitação, capacidade de perdoar. O Senhor nos capacita a perdoar. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Porque você tem que negar os seus direitos, negar as suas vontades, negar aquilo que a pessoa fez a você, você dizer, eu entrego no altar. Eu te convido a colocar no altar. Eu te convido a colocar nos pés do Senhor. Eu te convido a entregar na mão de Deus agora. Eu te convido a pedir a Deus a graça dele, a misericórdia dele sobre a sua vida agora. Eu convido você a isso. Sabe por que eu choro? Porque eu sei que é difícil a gente perdoar. Eu tive muita dificuldade de perdoar, muita dificuldade. A pessoa que eu tive essa dificuldade de perdoar, ela zombava de mim. Ela falava mal de mim nas igrejas, ela inventava mentira ao meu respeito, ela caluniava o meu nome, ela falava mal de mim para pastores, para poder não me chamar para pregar. Ela fez muita maldade mesmo. Não teve só, tive muitas pessoas junto. E eu tive muita dificuldade em liberar o perdão, sabe? E eu falei, Senhor, eu não quero perdoar, não consigo perdoar. Eu quero manter esse povo longe. Quando eu ver, eu não quero nem olhar pra cara. Eu quero fingir que não existe. Isso é muito triste. Porque eu tava tendo todas as atitudes de uma caminhada pro inferno. E o inferno, irmãos, é real. É real o inferno. E eu quero te convidar, nesse momento, a orar de verdade comigo. A orar com sinceridade. Com sinceridade. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor neste momento, ó Pai. Eu não sei quanto teu filho, tua serva vai ver esse vídeo. Mas de uma coisa eu tenho convicção e certeza. A hora que eles verem esse vídeo, Senhor, será o tempo e a hora do Senhor. O momento do Senhor. E eu oro agora pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite a perdoar. Nos capacite aqueles que abusou de nós. Nos capacite, ó Pai, aqueles que nos feriu na nossa infância. Nos capacite a liberar o perdão, Pai, que desde quando nós éramos criança viemos guardando no decorrer da caminhada. Assim como o Senhor me capacitou a liberar perdão pelos abusadores que me abusaram, que me feriram, que me machucaram, Senhor. Que durante, Senhor, a caminhada da minha vida, a trajetória, o Senhor viu as marcas que ficou, mas o Senhor hoje fez só cicatriz. E eu levo as experiências daquilo que eu vivi e sobrevivi. E nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, a hora que o meu irmão vê esse vídeo, a minha irmã vê esse vídeo, eu peço ao Senhor que o Senhor capacite eles a perdoar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi causado, todo dano, toda dor, Pai, todas as palavras que foram liberadas sobre a vida deles, sobre a vida dela, eles possam ser capazes agora de perdoar, eles possam ser capazes agora de entender, ó Pai, os propósitos do Senhor para a vida deles, que eles não venham, Senhor, negar a fé nesses dias atuais, mas que eles perdoem para não perder o céu, mas que eles perdoem para não perder o plano, o propósito que o Senhor tem para a vida deles, que eles vivam o melhor, Pai, aqui nessa terra que o Senhor preparou para a tua igreja, porque é tão bom, Senhor, é viver na tua presença com o coração limpo, tão bom é poder dobrar os joelhos e poder orar sabendo que o Senhor ouve e que o Senhor responde à tua igreja. Eu oro agora te pedindo essa capacitação, essa capacidade, ó Pai, de ser uma mulher transformada, de ser um homem transformado, de ser um homem curado, uma mulher curada, transformada, alguém capacitado pelo céu para poder ter propriedade para falar que Jesus muda história, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Ele pode todas as coisas e que Ele perdoa, Senhor, seja qual for o pecado, e que nós também perdoamos porque nós somos capazes de perdoar aqueles que nos danificou, que nos defraudou, que nos feriu, que nos machucou, porque não queremos viver uma vida,
ó Pai, errante. Não queremos viver caminhando para trás, uma vida que não cresce, uma vida que só diminui. Nós queremos viver mais, Senhor. Por isso eu entrego nas tuas mãos nessa tarde e te peço, nos capacita, nos ajuda a perdoar. Se amanhã alguém nos ferir, se amanhã alguém, Senhor, nos degredir a imagem, se amanhã alguém, Senhor, tentar nos frustrar, que nós somos capazes de perdoar. Nos ajuda a perdoar, Senhor, porque o Senhor nos perdoou. Nos ajuda a abraçar, porque o Senhor nos abraçou. Nos ajuda a curar as pessoas, porque o Senhor nos curou. O Senhor nos capacitou para esta obra. E eu te peço agora, engrandeça o teu nome, receba a glória, ó Pai, faz com que teu reino avance e permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te capacite mais e te abençoe, para que você continue firme, que a graça dele, que a luz do Senhor, que a mão do Senhor seja resplandecida sobre você, que o dia seja um dia de vitória, que a noite seja uma noite de vitória e uma noite de bênção, no nome de Jesus. Seja Jesus na vida de alguém, amém? Abra a Bíblia e vem, vamos adorar a Deus, porque o Senhor é bom. Deus te abençoe.